Sejam bem-vindos a mais um momento à luz na palavra do nosso estudo Águas Mais Profundas. Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso estudo que iniciamos no sábado passado. Hoje vamos iniciar lendo os versículos 18 e 21, onde fala um pouco sobre o pecado de Noé. Então a palavra do Senhor diz assim, E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou. E descobriu-se no meio da sua tenda. Os eventos aqui relatados ocorreram anos após o dilúvio. Isto é provado pelo fato de que Canaã, o filho de Cão, já ter nascido ou mesmo já ser bem jovem, já ser um garoto. Noé plantou uma vinha e produziu vinho e bebeu até o ponto de ficar bêbado. E por causa do calor que o álcool produziu ali, ele se despiu em sua tenda enquanto dormia. Esse fato conduziu então a uma tragédia. Podemos tirar desse texto aqui as seguintes lições. Podemos extrair desse episódio as seguintes lições. A Bíblia foi escrita por inspiração de Deus, em sua completa integridade. Ela expõe os erros até dos melhores homens. Eu costumo citar muito isso, eu costumo falar muito isso. A Bíblia é tão linda que ela não fala só os acertos, os grandes feitos dos homens de Deus, dos homens contidos ali na Bíblia, mas ela fala também os erros, as vaciladas, podemos dizer dessa forma, que os homens cometeram. Para quê? Para que nós possamos aprender com isso, para que nós possamos extrair lições desses erros. Então, dando sequência aqui, então não importa quanto tempo nós temos de convertido ou quanto fiéis nós temos sido a Deus, temos que ser vigilantes. O melhor homem irá cair se ele não vigiar e orar. Lá em Mateus 6,13, a palavra do Senhor já diz assim: E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém? Somente Deus pode nos guardar de tropeçar. Judas 1,24 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Do uso de vinho, também nós podemos extrair isso desse texto, é um perigo real para as nossas vidas. Isso pode até gerar aí algum atrito de visões diferentes da palavra, mas eu vou ficar com texto. Amém? Eu vou ler a palavra do Senhor. Provérbios 20, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçada, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Amém? Provérbios 23, do versículo 29 a 35, a palavra do Senhor diz assim: Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que não andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basilisco. Morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades, e serás como que deita no meio do mar e como que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Amém? O abuso do vinho conduz a outros pecados. Abacuque 2,15 diz assim: Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti que adicionas a bebida ao teu furor e embebedas para ver a sua nudez. Amém? Aqui está falando do vinho, mas isso nós podemos trazer para toda bebida que contém álcool. Se não vigiarmos, cairemos sim em pecado. Amém?
Dando sequência, vamos ler Gênesis 9, versículo 22 e 23, que fala agora acerca do pecado de Cão. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os seus ombros. E indo virados para trás, cobriu a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. O pecado de Cão é pior do que parece se olharmos assim bem rápido para a palavra. A Bíblia diz que ele olhou para o seu pai nu na sua tenda. O sentido dessa palavra, viu, significa olhar com satisfação. Ele gostou do fato de seu pai ter caído no pecado, porque ele tinha guardado no íntimo do seu coração rancor e ódio contra o seu pai e a sua moralidade, a sua justiça e a sua autoridade. Então ele ficou feliz e olhou com satisfação maligna para o pai caído no pecado. Diz também que ele foi contar isso para os irmãos, fê-lo saber, no versículo 22, significa que ele contou isso para os seus irmãos com muito prazer. Ele estava feliz e alegre daquilo que ele tinha visto. Ele tinha ressentimento contra os ensinos e regras justos que tinha sido ensinado. Esse foi o pecado dele. Esse foi o pecado de Cão. Daí na sequência nós vemos o que causou isso, as profecias de Noé contra a vida dele, versículos 24 a 27, vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: Despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. A maldição de Canaã. Quando Noé despertou e soube do comportamento de Cão, ele ficou indignado. Nesta época, Cão tinha um filho chamado Canaã. Os traços ruins de Cão parecem já terem sido manifestados dele em Canaã. Então, ao invés de a maldição cair sobre Cão e todos os seus descendentes, caiu sobre o seu filho, sobre Canaã. Ele e seus descendentes foram amaldiçoados com a escravidão. Vamos observar as informações bíblicas aqui a respeito de Canaã e seus descendentes. Canaã foi apenas um dos filhos de Cão. Se nós vermos Gênesis 10, 6, diz que os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os descendentes de Canaã se estabeleceram na terra dada a Israel. Está lá em Gênesis 10, do versículo 15 a 19. Os descendentes de Canaã tinham uma tendência à imoralidade sexual. Gênesis 10, 19 fala sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19 fala de Ló e a sua perversão e a perversão de seu povo. Lá em Levítico também, 18, do versículo 3 a 24, fala acerca dessas imoralidades também. Os cananeus foram dominados, escravizados por Israel. Enquanto isso, os irmãos de Cã são abençoados. Nós vemos que Sem foi abençoado. Sem foi o pai dos povos orientais, incluindo Abraão e o povo judeu. Perceba que a bênção de Sem está associada a Deus. Através de Sem vieram todos os judeus, os seus profetas e finalmente o Senhor Jesus Cristo. Canaã deveria ser servo deles. Jafé é abençoado também. Jafé foi o pai dos povos nórdicos e os europeus. Várias promessas são feitas aqui sobre a vida deles. As descendências de Jafé se alargariam. Jafé habitaria nas tendas de Sem. Enquanto Canaã deveria ser servo deles, os cananeus foram frequentemente escravizados e finalmente destruídos pelos descendentes de Jafé. O estudo das profecias de Noé e seus descendentes é ao mesmo tempo complexo e interessante. Nós só arranhamos a superfície desse estudo. Amém? E para finalizar, Gênesis 9, no versículo 28 e 29, fala da extensão da vida de Noé. Na próxima semana vamos entrar em Gênesis 10. Amém? Deus abençoe e até o próximo momento. A luz na palavra, águas mais profundas. Fiquem com Deus.